Quando pensamos em carro, itens como conforto e segurança, logo vem à cabeça. Mas às vezes não lembramos que essas duas coisas estão diretamente ligadas aos pneus que usamos no veículo. Você realmente sabe como cuidar bem dos pneus e fazer a escolha certa na hora de trocar? Pois hoje o Auto Shopping separou algumas dicas importantes para você não descuidar e andar em segurança. Alinhamento, balanceamento e rodízio de pneus. Afinal, o que são e para que servem? Alinhamento de direção é o processo de regulagem dos ângulos da direção e suspensão do veículo. Se o veículo estiver desalinhado, ficará puxando a direção para um dos lados, forçando a borracha do pneu e causando um desgaste irregular. O balanceamento permite que a roda gire sem provocar vibrações no veículo. Quando as rodas estão desbalanceadas, o volante começa a vibrar e pode-se perceber até mesmo na carroceria. Já o rodízio serve para que os pneus tenham um desgaste uniforme. Em média, deve ser feito a cada 10 mil quilômetros. Existem planos diferentes de rodízio para modelos com tração dianteira, tração traseira, pneus unidirecionais e até mesmo para trocas que incluem o step. Por isso, o ideal é seguir as recomendações do próprio fabricante. Uma pergunta que eu sempre me faço: como identificar se é hora de trocar os pneus? Existe no pneu um indicador de desgaste chamado TWI, que é uma espécie de tracinho no sulco do pneu. Por lei, os pneus devem ter sulcos com no mínimo 1,6 milímetros de profundidade com base no TWI. Quando o pneu atinge essa medida, significa que ele já apresenta insegurança. Outro sinal é o reparo em alguns tipos de furos. Apesar de existirem reparos para furos na banda de rodagem, alguns danos exigem a troca dos pneus, como é o caso das bolhas que podem aparecer nas laterais dos pneus ao encostar nas guias, ou passar por obstáculos como buracos ou quando a estrutura metálica fica aparente. Uma pergunta não muito comum, mas não menos importante: pneus têm validade? Para identificar isso, basta procurar nas laterais o número DOT, composto por 4 números, sendo que os 2 primeiros dígitos indicam semana e os 2 últimos dígitos do ano de produção. Por exemplo, 1315, 13ª semana de 2015. O que acontece se eu não calibrar os pneus corretamente? A vida útil dos pneus pode reduzir em 45% e o consumo de combustível pode aumentar. A calibragem sempre deve ser feita de acordo com as indicações da fábrica, que constam no manual do proprietário. Vários veículos têm etiquetas localizadas na coluna da porta do motorista ou na tampa do bocal de combustível com as indicações. Carros com pneus com falta de pressão são mais suscetíveis à aquaplanagem, pois sua área de contato com o solo aumenta e ele empurra a água para frente ao entrar em um piso molhado. Com pressão baixa, os pneus também ficam mais sensíveis a danos na lateral por impacto, como queda em buracos, choque contra o meio-fio, entre outros. Se você calibrar os pneus em excesso, como o pneu fica rígido, ele tende a quicar mais, trazendo instabilidade ao eixo traseiro. Isso pode causar perda de controle facilmente, além de ter um desgaste maior no centro. Principalmente em picapes, ao andar com o veículo muito carregado, é preciso aumentar a pressão dos pneus. Mas, ao esvaziá-la, a pressão deve ser reduzida ao normal, exigido pela montadora. E o ideal é calibrar toda semana, sempre com os pneus frios, ou seja, nunca depois de uma viagem. Então, pessoal, gostaram das dicas? São importantes para o nosso dia a dia, né? Afinal, pneu é sinônimo de segurança para você e sua família. Calibre toda semana, faça o alinhamento, balanceamento e rodízio no tempo determinado pelo fabricante. Evite aceleradas e freadas bruscas e dirija, claro, com cuidado sempre. Então, fique ligado porque vem mais novidades por aí. Até o próximo Auto Shopping, hein? Tchau!